tabla que trabajamos de aquellos años eran los parámetros de desenvolvimiento organizacional, que luego en el programa adaptamos como parámetros de sustentabilidad. Hicimos toda una apropiación. Los referentes del programa hicieron toda una apropiación de aquellos parámetros de desenvolvimiento traducidos al marco de la Iglesia. Y trabajamos eso desde 2007 a 2010, como en 4 encuentros, para comprender qué las iglesias teníamos que estar mirando cuando hablábamos de sustentabilidad. Entonces estamos familiarizados, estamos conectados con el pensamiento, por lo menos con esa parte del pensamiento de Domingos, y entonces hoy estamos costurando esa caminada, adaptando un marco teórico a la marcha de las iglesias, y hoy lo podemos experimentar en presencia. Tener a Domingos aquí es conectarnos con aquel esfuerzo que hicimos, que nos acompañó, que nos enseñó, y entonces le damos la bienvenida no solamente a un profesional que va a traer una ponencia y una enseñanza, sino también a un compañero a la distancia, un compañero de camino a la distancia, que acompañó este programa desde aquellos años. Entonces, Domingo, bienvenido. Bienvenido. ¿Dios nos va a presentar, yo a usted? Domingos Armani tem 57 anos, é natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a cidade dos vinhos, né? Dos bons vinhos. Reside em Porto Alegre, é sociólogo e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem atuado como professor convidado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1999 e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Fundação José Otão, desde 2010. E em outras universidades públicas e privadas, em cursos de especialização e de extensão na área de gestão social. Armani acumulou experiência nacional e internacional na área da consultoria social, tanto a ONGs como a organismos de igrejas, movimentos sociais, órgãos públicos, agências internacionais e institutos e fundações empresariais. Atuou como consultor em países como a Bolívia, o Peru, a Argentina, na América Latina, e em Angola e Moçambique, na África e também na Índia. Suas principais áreas de atuação têm sido o planejamento estratégico participativo, a avaliação institucional, planos de sustentabilidade e mobilização de recursos, a capacitação sobre elaboração e avaliação de projetos sociais, a sistematização de experiências e a produção de conhecimento, a facilitação de seminários e reuniões. É consultor da Caritas Brasileira e do Instituto CIA. Armani tem inúmeros artigos publicados, foi organizador de 2 livros e autor de outros 2. Um deles sobre elaboração de projetos sociais, em 2000, e outro sobre mobilização de recursos, em 2008. Então, passo a palavra ao Armani, desejando que a sua fala também possa contribuir para o nosso trabalho aqui como igrejas da América Latina. Buenos dias, bom dia, good morning. Infelizmente, para a maioria de vocês, vou falar português. Infelizmente, um dos meus defeitos é falar rápido. Tenho outros também, mas espero não mostrar todos hoje. Mas se eu estiver falando muito rápido por vezes, por favor, me avisem. É um prazer estar aqui. Sou um antigo colaborador, tenho o privilégio de ser um colaborador da ISLB e das instituições luteranas no Brasil. Ah, inglês, sim. Mais ainda, puxa vida. eu falei que era um defeito. Sim, graças, obrigado. Ok, sim, vou ficar olhando às vezes para você. É um prazer estar aqui, eu sou colaborador antigo da ISLB, de várias instituições da ISLB no Brasil, e também em outros países da América Latina por vezes, então
É um prazer muito grande estar aqui e agradeço o convite. A gente sempre teve diálogos e relações bastante produtivas com a igreja. Vou trazer para vocês hoje algumas reflexões sobre o tema da sustentabilidade, que é o tema chave com que vocês vêm trabalhando desde 2007, né, e aqui nesses dias entendo que também vocês estão mergulhados de alguma forma na reflexão sobre sustentabilidade e suas consequências para as igrejas e as instituições das igrejas. Eu consigo entender e falar, eu consigo entender castelhano e falar portunhol. Eu consigo entender bem inglês, posso falar em inglês também. Então, quem quiser fazer perguntas, faça na sua língua, eu compreendo, e posso tentar responder em parte, talvez em inglês ou em espanhol, mas vou falar a maior parte do tempo na língua caseira, vocês me desculpem, o português. Vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação, a gente pode fazer perguntas durante a apresentação, não esperem terminar. Sintam-se livres para levantar e reagir, contribuir, apresentar uma reflexão diferente, trazer exemplos, como vocês quiserem, ok? Para a gente tornar isso mais dialogado possível. O título da apresentação é Sustentabilidade, o presente do futuro e o futuro do presente. Esse título já encerra um bocado da lição ou do desafio que eu quero refletir aqui com vocês. Quando a gente usa o conceito de sustentabilidade, como vocês estão fazendo, ele traz uma relação e uma tensão bem interessante entre esses dois elementos, presente e futuro. Tratar da sustentabilidade de uma instituição, de uma organização, e mesmo a sustentabilidade socioambiental, em termos sociais, é trazer o futuro para o presente, é tornar o futuro mais presente. É pensar que as decisões que a gente toma hoje têm consequências muito sérias para o futuro, para a sustentabilidade do nosso modo de vida, da natureza, das nossas relações sociais, etc. Por outro lado, a gente também tem que estar com muita clareza de que futuro nós desejamos para nós, para nossas famílias, para nossas sociedades, ao nos preocuparmos com o presente, ao tomarmos decisões no presente. Então, a sustentabilidade traz, eu digo, esta relação e essa tensão, porque é uma tensão, não é sempre tranquilo, essa relação entre presente e futuro e presente. Essa é uma boa imagem, me parece, de sustentabilidade. É uma imagem, uma foto, né, da natureza, que traduz um bocado do espírito de ser sustentável. Being sustainable, being strong, roots. Essa ideia de uma majestade, algo que se impõe com força natural, enraizamento. Está ancorado. É uma imagem bastante forte para mim. Esta é a definição formal de sustentabilidade com a qual eu venho trabalhando. Vocês talvez já estejam familiarizados com ela, quem leu o texto que a gente enviou antes, ou mesmo antes disso. A gente trata a sustentabilidade como uma capacidade. Por ser uma capacidade, ela pode ser fortalecida, pode ser aperfeiçoada. Está ao nosso alcance fortalecer e qualificar essa capacidade. É a capacidade de uma organização, de um setor social e mesmo de uma sociedade. É a capacidade de uma organização de manter, vejam bem, não de manter-se. A sustentabilidade não é a capacidade de uma organização para se manter. É a sua capacidade de manter o valor social, ok, do seu trabalho de forma duradoura. O valor social do seu trabalho de forma duradoura. Uma organização com 50 anos e bastante dinheiro não é necessariamente sustentável desse ponto de vista.
O tamanho não importa para ser sustentável. A quantidade de recursos importa, mas não é o mais importante na sustentabilidade. O mais importante é se o seu valor social tem relevância para a sociedade. O valor social é exatamente isso, é a capacidade de contribuir para a resolução de problemas sociais de forma duradoura. Então não importa ter 50 anos, importa perguntar, a minha organização dá uma contribuição social efetiva para contribuir para a resolução de problemas sociais. E isso é reconhecido pela sociedade? É reconhecido pelos gestores públicos, pelas universidades, por organizações internacionais, ou pela mídia, por outras organizações da sociedade, até pela população, pela opinião pública. Elas reconhecem que eu tenho uma contribuição relevante para o bem-estar, para a justiça social e para o enfrentamento de problemas, de injustiças, etc. Esse é o âmago da sustentabilidade. Não importa existir de qualquer forma, não importa ser grande, não importa ter muito dinheiro, importa ter um propósito conectado a direitos e à justiça social, e esse propósito ser validado, reconhecido pelo outro. O outro me reconhece como relevante. Então, aqui está um elemento de complexidade do conceito de sustentabilidade. Embora a sustentabilidade seja uma capacidade, e eu posso aperfeiçoá-la e fortalecê-la, é uma capacidade que necessita, em última instância, reconhecimento pelo terceiro, pelo outro. Então, em parte, eu tenho controle, porque eu posso fortalecer a minha capacidade, a minha musculatura de ser mais sustentável. Por outro lado, eu só tenho sinais de que eu estou sendo mais sustentável ou menos quando o outro me reconhece. Quando eu tenho feedback do outro de que sim, o que você faz é importante, por isso eu vou apoiar. Quando o poder público diz sim, você faz algo relevante e merece o apoio. Quando a população diz sim, eu conheço o seu trabalho, você faz algo importante, portanto eu vou contribuir com trabalho voluntário, com recursos financeiros, com distribuição de material, com a propagação desta visão sobre este problema, sobre essa causa social, você está conseguindo, então, avançar em sua sustentabilidade. Aquelas raízes daquela árvore são exatamente essas conexões com a sociedade. São essas relações, conexões, vínculos com a sociedade. Quanto mais essas relações estiverem espraiadas, diversificadas, indo longe e mais fortes, com vínculos de qualidade, mais sustentável você é. Quanto menos conhecido você for, menos reconhecido você for, menos sustentável você é. Estão me acompanhando? Sim? A sustentabilidade, ela desafia a gente a ter um olhar mais complexo para a sociedade. Um olhar mais complexo para os fenômenos sociais. Porque a nossa tradição cultural, digo nossa, digo minha e digo em boa medida da minha geração e das gerações que me antecederam, e tenho companheiros aqui, teve uma formação e desenvolveu uma cultura muito simplista, reducionista, cartesiana, ou positivista de análise social. A nossa leitura do social tende a ser uma leitura muito positivista, muito simplista. E a teoria da complexidade, ou a ótica da complexidade, nos faz ver que as coisas são multicausadas. As coisas têm múltiplas causas. A leitura das causas, das relações de causa e efeito, tem que nos levar a fazer reflexões muito mais profundas do que simplesmente procurar uma causa para um efeito. A gente tem que buscar olhar e ver as conexões entre as coisas, já que tudo está conectado com tudo, de alguma forma, em algum nível. A sustentabilidade nos desafia com esse olhar. E isso se conecta com o perfil de lideranças necessárias para fortalecer a sustentabilidade. Depois, no final, vou retomar
essa questão das lideranças, né? Mas essa já é uma conexão importante, a capacidade de ler o mundo numa ótica complexa. A sustentabilidade também exige que a gente olhe para uma organização como liderança, como coordenação, tentando ver de forma integrada todos os elementos dessa organização. A gente tem que buscar alinhar todos os componentes de uma organização, dos aspectos administrativos, aos aspectos técnicos, aos aspectos políticos, às relações, aos relacionamentos, às dimensões de comunicação, de tomada de decisão, etc. Todos esses elementos têm que ter uma coerência e um alinhamento crescente. Isso a sustentabilidade também nos desafia. A gente também foi formado dentro de uma cultura, pela sociologia, pela administração, nos ensinando que as organizações eram algo como uma caixinha. Fechado, organizado, com hierarquia, com organograma, com orçamento, com uma estrutura decisória. As organizações eram quase como uma sala, eram muito nítidas as fronteiras, quando começa a organização e quando termina a organização. O que está dentro e o que está fora dela. A visão da complexidade não é essa para as organizações. A gente foi descobrindo com o tempo, nas ciências sociais, que as organizações são muito mais porosas com a sociedade. Elas não têm limites tão nítidos e fechados como estas paredes. As organizações estão o tempo inteiro em relação e interação, fazendo trocas entre o interno e o externo, entre elas e o seu entorno. Trocas, elas recebem da sociedade e devolvem para a sociedade o tempo inteiro. Então, nesse sentido, uma organização é como uma planta. Ela vive e sobrevive na medida que ela consegue ter trocas, um sistema de trocas de energia, de inputs e outputs com a natureza, e ela consegue se manter num equilíbrio relativamente estável que mantém a sua vida. Assim, a vida de uma organização também. A vida de uma organização também depende, em grande medida, de quanto ela é capaz de manter um sistema de trocas com a sociedade, com o seu externo, entre o interno e o externo, num equilíbrio dinâmico, instável, mas que lhe mantém viva. Certo? Quando as trocas com o entorno e com a sociedade se enfraquecem, essa organização e essa planta murcham. A organização perde vitalidade. É muito fácil a gente ver isso. Tem muitas organizações mortas que continuam por aí. Aparentemente elas estão vivas, funcionam, tem gente, tem algum dinheiro que circula, elas fazem uma série de coisas. Mas se você vai fazer as perguntas certas e verificar como são a qualidade dos vínculos dessa organização com a sociedade, o que ela contribui, efetivamente, vocês vão ver que essa organização está praticamente morta. Essa é uma imagem que quer traduzir um pouco essa ideia da complexidade. Então, as coisas são complexas, o que não significa que elas não tenham padrões. O olhar da complexidade é justamente tentar identificar quais são os padrões que estabelecem as relações num certo campo. Então, o que está conectado com o quê? O que causa o quê? Então, o olhar da complexidade, e essa é uma imagem de um padrão complexo, é uma imagem que traz complexidade, mas também traz beleza. Tem um padrão, tem uma harmonia. Então, o nosso trabalho muito ao olhar o mundo é ver também que tipo de padrões a gente identifica e quais padrões queremos mudar. Nem todos são tão bonitos assim na sociedade, não é? Tem muitos padrões contra os quais nós lutamos cotidianamente, que infelizmente
não tem essa beleza, essa multidimensionalidade. Tudo tem relação com tudo aí na imagem. Cada cor, cada folha tem uma conexão com outras, conexão com outras, conexão com outras, e assim por diante. E nós, eventualmente, somos alguma folhinha ali no meio, compondo um padrão, do qual é importante ter consciência. Mais devagar que isso eu não consigo, ok? A sustentabilidade, como abordagem complexa, ela nos possibilita trabalhar passado, presente e futuro a um só tempo. A gente aprendeu que o passado passou, o presente agora, o futuro vai vir. Bom, o olhar da complexidade não é assim, né? O olhar da complexidade diz que o passado está no presente, a partir daquilo que se constituiu como processo que gerou o presente. Então, no presente, é fundamental ter muita consciência do processo passado, para viver o presente plenamente, com suas potencialidades e seus limites. Por outro lado, é importante viver o presente com um olhar no futuro. Então, a gente traz o futuro para o presente. O futuro está também no presente como potencialidade, como virtualidade. Da mesma forma, a sustentabilidade faz uma relação entre o político, o técnico e o financeiro. Essas coisas não são separadas. Numa organização, elas não podem estar separadas, segmentadas, fragmentadas. O que se faz, o propósito de uma organização, que é o seu caráter político, para que ela foi criada, a que ela se destina, qual é o seu propósito? Isso é a sua dimensão política. Isso tem que estar coerentemente alinhado com a dimensão técnica, o que ela faz e como ela faz. O que ela se propõe a fazer, a sua metodologia de trabalho, a sua questão de processos técnicos, tem que estar à altura e satisfazendo em coerência os seus propósitos político-institucionais. E assim também a dimensão financeira, seja de buscar recursos, seja de usá-los, tem que ser feita de uma forma que eticamente e tecnicamente corresponda às suas dimensões técnicas e políticas. Isso a sustentabilidade também nos desafia. E muitas vezes a gente tem incoerências nas organizações em relação a essas três dimensões. Às vezes o jeito de fazer algumas coisas não corresponde aos nossos valores, aos nossos propósitos institucionais. Às vezes a forma de uso dos recursos financeiros não corresponde aos nossos propósitos. Às vezes a nossa técnica não está à altura dos nossos propósitos. Nossos propósitos são maravilhosos, mas a nossa qualidade técnica não consegue estar à altura de realizá-los minimamente. A sustentabilidade também nos desafia a estabelecer uma relação complexa entre propósito, método e resultados. Propósitos são maravilhosos, mas eles devem produzir bens, serviços, situações, que a gente chama de resultados, né, que façam melhorar a vida das pessoas, em diferentes níveis. Então, resultados são importantes. Eles nunca vão realizar totalmente o nosso propósito, óbvio. Mas a nossa luta é por manter um propósito nos orientando, no horizonte de médio e longo prazo, para alcançar resultados que são passos intermediários naquela direção. Os propósitos estão sempre lá no horizonte longínquo. Para isso, a gente precisa de método. Então, o nosso método de trabalho, a nossa filosofia de trabalho, tem que estabelecer uma relação bastante coerente com os propósitos, com os nossos objetivos, para poder chegar a resultados desejáveis, coerentes com esse circuito. De novo, aqui nós temos muitas vezes problemas nas organizações. Muitas vezes nós temos um foco tão forte em resultados que eles pouco expressam os nossos grandes propósitos. Ou o contrário, tem organizações que têm um propósito tão claro e tão forte que não conseguem materializar
nenhuma dimensão muito relevante deles em resultados palpáveis, concretos. Por fim, a sustentabilidade também nos ajuda a estabelecer uma relação entre o sujeito social, o ator, o seu setor social, setor não governamental, o setor das organizações da sociedade civil e a sociedade. Porque, como vocês sabem, uma andorinha só não faz verão. Isso funciona em português, mas tem tradução em espanhol e inglês, não? Uma andorinha sozinha não faz verão, não é? Isso, uma golondrina, isso, né? Isso. A sustentabilidade de uma organização depende da sustentabilidade do seu setor. Com certeza, se eu vou dizer, olha, a sustentabilidade da Este depende um bocado da sustentabilidade de um campo institucional luterano no Brasil. Então, tem uma relação muito direta. Se eu vou falar de uma ONG, de uma ONG na Bolívia, eu vou dizer, olha, a sustentabilidade dela está muito relacionada à sustentabilidade do setor não governamental na Bolívia, do seu setor, do seu campo social. E ambas estão relacionadas às condições de sustentabilidade na sociedade mais ampla. Então, a gente tem uma inter-relação que tem que ser pensada aí o tempo inteiro. Eu não posso me preocupar apenas com a minha sustentabilidade. Faço isso, mas também eu tenho que contribuir para a sustentabilidade do meu setor e disso com a sociedade. Vocês sabem disso, com certeza, mas a sustentabilidade, nesse conceito, ela traz essa exigência de interagir constantemente com o contexto. E é aí que muitas organizações se perdem. Porque depois que você se consolida, você tem sucesso, é muito difícil mudar. Depois que você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos como organização, e você tem uma trajetória muito boa de contribuição social relevante, o contexto muda, as condições mudam, fica muito difícil para você mudar. Depois que a gente vai ficando mais velho, não é? Fica difícil fazer escolhas muito fora da curva. Como a gente diz, não é? Não fica impossível, mas fica mais difícil. Os riscos são maiores. Tá bem? Bom. Uma organização sustentável é aquela que é capaz de se reinventar. Então aqui a gente tem um certo paradoxo que todas as organizações, de alguma forma, vivem. Elas são desafiadas a atuar no presente, no aqui e no agora, sendo relevantes e efetivas. Ok? Que isso é a vida normal de todas as organizações. Como é que a gente consegue ter uma contribuição real, efetiva, aqui no presente, no aqui e no agora? Só que isso está em relação com a necessidade de interagir com novos desafios, com novos contextos e se reinventar. Não é todo dia que o contexto muda, mas há momentos em que mudam os ciclos nas sociedades, surgem novos ciclos, surgem novos desafios. Quando isso acontece, aí é o momento que as organizações precisam revelar sua capacidade de adaptação, flexibilidade para mudar e, às vezes, precisam se reinventar efetivamente. Só que a tendência é uma tendência de estabilidade, de fazer o que eu venho fazendo, fazer o que eu sei fazer, porque eu sei que com isso eu alcanço resultados. Só que no novo contexto, às vezes, isso já não tem a mesma relevância. E aí, como é que eu faço? Eu mudo, não mudo? Como é que eu me reinvento? Então tem uma tensão aí, um paradoxo entre continuar sendo como eu sempre fui e ao mesmo tempo estar desafiado pelo contexto a mudar, a me reinventar de alguma forma, em algum grau. E nisso muitas organizações se perdem, porque eu poderia dar vários exemplos de organizações sociais
que não conseguem dar esse passo, e quando o contexto muda, elas vão perdendo relevância. Não conseguem fazer nada diferente do que fazem, então a sociedade vai dar menos reconhecimento ao valor social delas, porque mudou o contexto, mudaram os desafios. Não é? No Brasil, a gente está vivendo isso nos últimos anos. Há muitas mudanças de contexto no Brasil. E não só no Brasil, mas posso falar com propriedade do Brasil. E muitas organizações sociais, e não só ONGs, outras organizações, as próprias igrejas, estão muito desafiadas hoje a buscar caminhos, a se reinventar, aí, entre aspas, para cumprir a sua missão. Está muito mais difícil. Vou pular isso por causa do tempo. Bom, isso é uma outra imagem muito conhecida do Escher, né, que exprime um pouco essa coisa da complexidade. Né? A gente foi muito formado, acostumado com relações muito lineares de causa e efeito. Eu faço A causa B. E B causa C, numa linha de causação ou de causalidade. E hoje, a gente cada vez consegue compreender mais que as coisas têm múltiplas causas, que às vezes é muito difícil identificar o que é causa e o que é efeito. Porque as coisas estão em interação. Uma causa a outra causa uma. As coisas estão em interação. Não são lineares assim, que uma vem depois da outra. Elas têm uma concomitância. Ao mesmo tempo, elas se influenciam mutuamente. Um pouco como essa imagem brilhante do Escher nos faz ver. Quer dizer, é isso. Mas parte do meu desafio aqui com vocês hoje é estabelecer uma relação entre sustentabilidade e democracia. Que não é uma relação automática nem óbvia. Tem duas perguntas que a gente pode fazer inicialmente. Existe uma relação intrínseca entre a sustentabilidade. Bom, aqui tem uma sigla, OSCE-DD, isso é Organizações da Sociedade Civil de Defesa de Direitos. São organizações que têm como missão a defesa, a proteção, a garantia de direitos em relação a pessoas que sofrem violações de direitos, ou são vulneráveis socialmente, sofrem carências, etc. Ok? É por isso que tem essa sigla. Então, voltando à pergunta, existe uma relação intrínseca entre a sustentabilidade destas organizações sociais e a qualidade da democracia? Se vocês pensarem nos seus países de origem, dá para ver uma relação entre a sustentabilidade do setor social que defende direitos? Quão sustentável, quão forte, quão potente é esse setor? Quão capaz de promover mudanças ele é, ou de provocar mudanças? E isso tem relação com a democracia? Ou a gente pode perguntar de forma diferente. É possível que um setor de ONGs, de organizações da sociedade civil, seja sustentável num país que não seja democrático? Numa ditadura, num regime militar? Isso ajuda a gente a pensar nessa relação entre sustentabilidade das organizações sociais e democracia. Sim. Oi.